Bom dia, irmãos e irmãs. O sermão para hoje é os medos da vida. Eu quero ler um texto que está em São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Todo medo é uma mentira baseada na hipótese da derrota. Todo medo é uma mentira baseada na hipótese da derrota. Eu quero falar desse sermão em forma de alegoria. Então, todos os assuntos principais aqui, eu quero personificá-los. Por exemplo, o primeiro tópico é a dona timidez. Está escrito na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Timóteo era muito querido por Paulo. E Paulo diz, lá no versículo 5, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Parece-me que Timóteo era um menino tímido. E ele falou para Timóteo, Paulo, versículo 6, por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Então Timóteo tinha um dom que habitava nele, por imposição das mãos de Paulo, obviamente que pediu a Deus que desse a ele esse dom, e esse dom estava adormecido. E capítulo 2, versículo 1 de 2 Timóteo, diz assim: Tu, portanto, filho meu, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Tá? Versículo 15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que estava acontecendo com Timóteo? Estava envergonhado? Estava tímido? Estava dormente o dom de Deus na vida dele? Então Paulo diz, desperta este dom, procura apresentar-te a Deus. Timidez, a palavra timidez surge da palavra latina timeu, um verbo que significa medo. A palavra grega relacionada a tumus, origem a timo, glândula situada próximo ao coração, e que é muito importante para o sistema imunológico, para a defesa do organismo. Origem timidez. Duplo, o medo e a glândula timo, em outras palavras, medo. Então, a dona timidez. Então, os medos da vida. O segundo medo eu chamo de o senhorzinho complexo de inferioridade. Vamos lá para Êxodo, capítulo 4 de Êxodo, vamos ver aqui, onde o Senhor chama Moisés e lhe dá uma missão. Quem era Moisés? Moisés foi criado pela filha de Faraó, ao ser encontrado num cesto no rio Nilo. Obviamente foi criado e aprendeu toda a ciência egípcia, inclusive a mumificação, e era um general do Egito, e que o Egito, através do seu comando, venceu muitas batalhas. Ele conhecia a ciência
dos astros, astronomia, tá? Então ele se guiava pelos astros. Então esse era Moisés. Ultra inteligente, super preparado. No entanto, quando Deus chama ele diz lá no capítulo 4, versículo 10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Deus chamou Moisés e ordenou que Moisés fosse, e através dele Deus livraria o seu povo da opressão egípcia. E Moisés disse para Deus: eu sou pesado de língua, eu sou gago. E lá no versículo 13, Moisés tem a ousadia de pedir um substituto. Versículo 13 diz assim: contudo insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha o que Yahvé diz para ele no versículo 12: e agora, portanto, vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. No versículo 11 ele diz: quem dotou homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Não sou eu, Yahvé? Deus está dizendo para ele: olha, eu sei que você é assim, fui eu que te fiz assim. No entanto, eu te designei para ir libertar o meu povo da opressão egípcia. Mas o senhorzinho complexo de inferioridade tinha naquele momento apertado a vida, sufocado a vida de Moisés. E nós temos outro personagem também, chamado Gideão. Está escrito lá em Juízes capítulo 6. Deixa eu achar Juízes capítulo 6 aqui. Deus manda o seu anjo chamar Gideão para livrar o povo dele das mãos dos midianitas. Gideão está, capítulo 6, malhando trigo no lagar de uvas. Capítulo 6 de Gideão. O anjo, versículo anjo, o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Ioshá ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pressar uvas a fim de ocultá-lo dos midianitas. Estava ali escondido. Tá? E Deus disse assim: vai na tua força livrar o povo, o meu povo dos midianitas. Vai na tua força. E ele diz assim: não, eu sou pequeno, a minha família é menor, e eu sou menor da minha família, quem sou eu para ir? Quem sou eu? O Todo-Poderoso chega para Gideão e diz: vai, eu te capacitei, eu te dei força. E ele diz assim: quem sou eu para ir? Um senhorzinho complexo de inferioridade, estava oprimindo um servo de Deus naquele momento. O complexo de inferioridade inibe a capacidade da pessoa que não acredita em si mesma. A inferioridade é um pensamento que te faz sentir menor do que realmente é. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus te chamou, se Deus te ungiu, se Deus te outorgou uma missão, se Deus te capacitou com talentos e dons, não esconda o teu talento. Vá e opere através do poder de Deus. Não deixe o senhorzinho complexo de inferioridade abafar tua vida, tua fé. E o terceiro, talvez o mais perigoso, que mais oprime dos três, é o mandante síndrome do pânico. O mandante síndrome do pânico. Eu quero ler em Lucas capítulo 22. Vamos ler em Lucas capítulo 22. Obviamente Jesus não estava com síndrome do pânico, mas eu quero usar o exemplo do sofrimento de Jesus Cristo aqui, ao suar gotas de sangue por nós. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai,
se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a que tu desejas. Foi então que lhe apareceu um anjo do céu que o encorajava. E, em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. O mandante síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de algo ruim, de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo para isso ou sinais de perigo iminente. Quem sofre do transtorno do pânico sofre crise de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Então, alguns sintomas da síndrome do pânico: situações de estresse extremo, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual durante a infância, tudo isso pode causar a síndrome de pânico, ter passado por uma experiência traumática como um acidente, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tristeza iminente, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldades para respirar, falta de ar e sufocamento, hiperventilação, calafrios, ondas de calor, náuseas, dores abdominais, dores no peito e desconforto, dor de cabeça, tontura, desmaio, sensação de estar com a garganta fechando, dificuldades para engolir. Porém, tudo isso que eu falei não se compara com o sofrimento que Jesus Cristo passou por nós lá no Getsêmani quando foi pregado na cruz. Cientificamente está comprovado que uma pessoa após passar por após estar num grande sofrimento, pode suar gotas de sangue. Mas até então nunca se viu alguém além de Jesus Cristo, ou se ouviu alguém falar de alguém além de Jesus Cristo que tenha suado gotas de sangue. Então nada se compara ao sofrimento do nosso Senhor. E ele disse, 1 João 4,18, São João falando obviamente, que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor foi nos dado por intermédio do Senhor e está em nós através do seu Espírito Santo, chamado amor ágape. E esse perfeito amor que está no meu ser e que está no teu ser vence todo medo, lança fora todo medo, lança fora toda ansiedade, lança fora toda a timidez, lança fora todo o pânico. O perfeito amor de Deus. Portanto, se a dona timidez se aproximar de ti e te dizer, você não tem condições, você é tímido, você é envergonhado, você tem medo, diga para ela, o perfeito amor de Deus colocado no meu interior, no meu ser, no meu coração, através do Senhor, através do seu Santo Espírito, já venceu o medo por mim e expulse ela da tua vida. Você é capaz, o Espírito Santo se move dentro de você. Porém, se o senhorzinho complexo de inferioridade vier e bater a tua porta e dizer, você é tão pequenininho, a tua família é incapaz, você é pobre, você não tem condições, diga para ele, o Senhor me deu autoridade e poder para vencer. O Senhor, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. E o Senhor te chamou e te escolheu e te resgatou antes da fundação do mundo.
para que você pudesse vencer através dele e vencer esses medos da vida que possam querer te atormentar. E quando o mandante, o mais forte, síndrome do pânico, chegar perto de ti, diga para ele: sai em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo me protege e o nome de Jesus Cristo me autoriza a te expulsar da minha vida. Diga: eu sou vencedor em nome de Jesus. Nós estamos vivendo numa pandemia de nível universal, de nível mundial. As epidemias e pandemias que aconteceram no passado foram localizadas, no entanto, essa é de âmbito mundial. Mas não deixe essa pandemia te atormentar. Não deixe essa pandemia te oprimir. Lembre-se que o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu todos os medos, te capacitou para vencer todos os medos, ele está contigo, meu irmão e minha irmã. Ele está contigo. Não deixe os medos da vida te atormentarem. Deus conhece a minha e a tua vida. E nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que Ele o saiba. A nossa vida, a minha vida, a tua vida está nas mãos do Senhor. Então não deixe os medos te oprimirem. Viva como um vencedor. Viva como uma vencedora. Deixa eu orar com você. Amado soberano Pai, eis aí tua igreja. Os momentos são difíceis, são perturbadores, são complicados. Mas nós confiamos em Ti. O Teu Espírito Santo habita dentro do nosso ser. O Teu perfeito amor está em nós. Então, na minha e na vida da Tua igreja, nós como igreja, Senhor, que somos, Pai, que Deus possamos entender que não é um complexo de inferioridade, não é uma síndrome de pânico, não é uma timidez que vai nos oprimir, que vai nos matar. Então ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua igreja a entender que o perfeito amor lança fora todo medo. Que o perfeito amor lança fora todo medo. Vá, Senhor, ao encontro de cada sentimento, Senhor, de cada necessidade, Pai. E com a tua graça, Senhor, enche os corações em nome de Jesus, Pai. Opera o teu querer e o teu efetuar na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Que não sejam os medos da vida que venham, Senhor, lhes oprimir nesse momento, Pai. Mas que cada um de nós, que os teus filhos entendam, que eu entenda que o Senhor está conosco, Pai. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. O perfeito amor está conosco. Tua palavra diz que o Senhor é o amor. Então que assim seja, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Amém.